Olá, eu sou o Sr. Reis, e hoje eu trago para vocês Jigokuraku, um shonen que muitos deixaram passar. O conceito de ninjas já é algo que foi reinventado várias vezes em diferentes mangás e animes, como vocês devem saber. Em certas obras, nós temos ninjas que trabalham como mercenários brutais que tiram as vidas das pessoas em troca de dinheiro. Em outros, nós temos ninjas capazes de controlar os elementos da natureza ao ponto de se equipararem a deuses. Nesse mangá, nós também teremos esse conceito sendo explorado de acordo com as regras desse universo. Nessa obra, nós acompanharemos Gabimaru, o Vazio, um dos ninjas mais temidos do Japão. Ser treinado para ser uma arma sem sentimentos fez com que ele se tornasse um dos criminosos mais procurados e temidos do Japão, sendo um exemplo para os ninjas de sua própria vila. Mas mesmo com todo esse treinamento pesado e desumano, ele ainda conseguiu conservar um pouco da sua humanidade, se apaixonando pela filha do chefe da aldeia e futuramente tentando fugir com ela. Tal ato de traição fez com que ele fosse exilado e sentenciado à morte, porém apareceu a possibilidade de salvação quando ofereceram a ele a liberdade em troca do Elixir da Imortalidade, que se encontra em uma ilha misteriosa cheia de perigos desconhecidos. Junto com ele, está vários outros criminosos bastante perigosos responsáveis por colocar medo no Japão. Agora ele precisa usar todas as habilidades que ele possui para conseguir passar pelos inimigos da ilha, passar pelos seus concorrentes e trazer o Elixir para o Japão, onde ele vai conseguir a liberdade. Tá aí uma história bastante interessante, mas ela é bem executada? Bem, a primeira coisa que eu gostaria de falar é em relação ao próprio protagonista. Se você gosta de protagonistas que são bem fortes, então você vai gostar do Gabimaru, já que o Gabimaru, como eu já falei anteriormente, é um dos ninjas mais fortes do Japão, tendo assassinado um monte de pessoas e tendo o conhecimento de várias técnicas ninjutsu, genjutsu e taijutsu, sendo praticamente um monstro. Apesar dele ter perdido o interesse em matar seres humanos, ele ainda assim vai matar se for necessário. Ele analisa cada situação com frieza, permitindo com que ele descubra os melhores métodos para vencer os seus inimigos, sendo um protagonista bem inteligente. E o seu desenvolvimento pessoal é algo muito bom de se acompanhar, já que ele era uma arma cruel que supostamente não tinha sentimentos, e agora ele está tentando se afastar dessa vida de sangue e violência por causa da pessoa que ele ama. Os demais personagens são interessantes no seu próprio jeito. As histórias da maioria deles vão ser mostradas para nós, dando uma profundidade a esses personagens. E com o caminhar da obra, eles também vão ter o seu desenvolvimento, fazendo com que nós, leitores, gostemos ainda mais deles. Tem alguns que chamam mais atenção do que outros, mas em geral foi um grupo bem interessante. Um grupo de indivíduos com interesses distintos e com personalidades distintas. Além do mais, a dualidade criada pelo fato de termos personagens que são agentes da lei e personagens que são criminosos cria uma dinâmica bem interessante instigada pelos dilemas morais e éticos entre eles. A arte é muito boa e em vários momentos o mangá mostra painéis muito bem feitos. A arte tinha me causado impressões positivas desde o primeiro capítulo. Dá para perceber que o autor prestou bastante atenção ao design de personagem, principalmente dando uma atenção extra para as criaturas estranhas que aparecem a todo momento na história e que são realmente muito bizarras. As lutas na obra são boas e acontecem constantemente, quase não dando tempo para ninguém respirar. Isso ainda é acentuado pelo fato de que toda a história da obra se passa em um curtíssimo período de tempo. Tem um monte de personagens com diferentes habilidades essas que são bem exploradas pelo autor, tanto que no futuro nos é introduzido um sistema de poder bem completo e decente, que tem as suas próprias características, assim como também possui aquelas mesmas propriedades que são repetidas em diferentes obras, o que de forma nenhuma tirou a peculiaridade desse sistema de poder. Porém, eu devo dizer a vocês que enquanto eu lia, eu me senti um pouco cansado dos combates. Quero dizer, eles são bem bacanas, é claro, mas em certos momentos eu acabava me saturando. Mesmo quando temos um slice of life entre aspas, com uma parte dos personagens para que nós leitores tenhamos um momento de sossego, a outra parte dos personagens vai estar enfrentando problemas, fazendo com que fique meio impossível de descansar. Isso não é algo que eu acredito ser um ponto necessariamente negativo em histórias, mas é algo que me incomodou um pouco nessa. Agora em relação à própria história, ela é boa e é bem executada. Executada com afinco pelo autor que ao apresentar a história dos personagens fundamentais do mangá, com aquela devida atenção, entrega uma boa experiência para todos nós. Chega um ponto no mangá, onde todos já tiveram seus devidos interesses explicados, em que todos esses personagens entram quase que em perfeita harmonia. Mesmo que a parada final de cada um deles seja algo diferente, ainda assim eles estão passando pelas mesmas dificuldades na ilha ao lidar com inimigos desconhecidos e muito perigosos. Inimigos esses que possuem motivos bem sólidos para fazerem o que estão fazendo e que funcionam como uma verdadeira ameaça para todos aqueles que estão na corrida de pegar o Elixir da Imortalidade.
Então, se você que está ouvindo gosta de um bom shonen de luta, com aqueles mesmos aspectos que nós já estamos acostumados, mas que são executados de uma forma diferente que corresponde com seu universo único, você pode acabar gostando de Jigokuraku, que apesar de não ter me causado a impressão de um shonen memorável, ainda assim fez com que eu tivesse um bom tempo de leitura. A nota que eu vou dar para Jigokuraku é 7,5, e vale dizer que ele vai ter uma adaptação para anime, e só nos resta esperar que ele ganhe uma boa adaptação. E isso é tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham uma ótima experiência enquanto estiverem lendo Jigokuraku, ok?